Numa véspera de Natal nevada em Chicago, Carter Flynn estava à entrada do Rosewood Bistro, os ombros largos cobertos de neve fresca, o coração pesado com algo muito mais pesado do que o frio do inverno. O pai de 36 anos não tinha um encontro há 3 anos. Não desde a noite em que a sua esposa Louisa deixou este mundo num acidente de Natal que ainda assombrava os seus sonhos. O vento trazia o som de canções natalinas de uma loja próxima, e cada nota parecia uma pequena faca contra a sua determinação. Ele havia prometido à sua filha que tentaria, olhou nos olhos azuis cheios de esperança dela naquela manhã e acenou com a cabeça quando ela perguntou se ele realmente iria conhecer alguém especial. Agora, parado na porta com flocos de neve derretendo em seu casaco gasto, ele se perguntou se teria coragem de entrar. Dentro do restaurante com iluminação acolhedora, uma mulher bonita estava sentada à espera. A sua postura era elegante, mas cautelosa, os dedos envolviam um copo de vinho que ela mal tinha tocado. Alexandra Bernice, 34 anos, silenciosamente devastada pelo seu próprio passado, olhou para o relógio com uma impaciência mal disfarçada. Ela tinha concordado com este encontro contra o seu bom senso, deixando a amiga convencê-la de que era hora, que 3 anos era tempo suficiente para lamentar um futuro que nunca lhe aconteceu. Mas sentada neste restaurante, decorado com guirlandas e luzes cintilantes, rodeada por casais inclinados sobre a luz das velas, ela sentia apenas a dor familiar da decepção misturada com algo mais agudo, algo mais próximo do pavor. O encontro às cegas estava a fracassar antes mesmo de realmente começar. Carter gaguejava, falava sobre reparações na casa e os projetos escolares da filha, o seu nervosismo manifestando-se em gestos exagerados e risadas precipitadas. Alexandra oferecia sorrisos educados que nunca chegavam aos seus olhos cinzentos. Respondia a perguntas sobre o seu trabalho com a brevidade experiente de alguém que aprendeu a manter o mundo à distância. E então, por trás de uma árvore de pelúcia decorada com fitas prateadas, uma vozinha sussurrou as palavras que mudariam tudo. Bridget Flynn, 7 anos, com cabelos dourados, puxou a manga do pai e olhou para a mulher distante do outro lado da mesa. Papai, ela sussurrou, seus olhos azuis brilhando com uma certeza que nenhum adulto poderia explicar. É ela. Carter Flynn tinha o tipo de rosto que contava histórias sem palavras. As suas feições eram gentis, marcadas pelas noites tardias e madrugadas, pela paternidade solteira e pelo peso da perda. O seu cabelo castanho tinha fios grisalhos prematuros nas têmporas, e as suas mãos, ásperas devido ao trabalho com eletricidade e reparações de canalização, eram as mãos de um homem que tinha reconstruído a sua vida a partir de pedaços partidos. Ele já tinha sido um engenheiro mecânico, brilhante e promissor. Mas quando Louisa morreu, ele não conseguiu mais suportar o mundo corporativo. Precisava estar em casa para Bridget. Precisava levá-la à escola. Precisava estar lá quando ela acordasse de pesadelos. Então tornou-se um técnico de reparos, consertando aquecedores de água e disjuntores, ganhando apenas o suficiente para manter o pequeno apartamento aquecido e o pequeno mundo intacto. A filha era todo o seu universo. Uma menina loira minúscula com os olhos da mãe e uma sabedoria que às vezes o assustava. Bridget levava para todo o lado um urso de peluche chamado Astrid, um presente de Louisa nos seus últimos dias, e falava com a honestidade clara das crianças que viram a tristeza muito cedo. Alexandra Bernice ocupava um mundo completamente diferente. Era gestora sênior de marketing numa das empresas mais respeitadas de Chicago. Uma mulher que comandava salas de reuniões e negociava campanhas milionárias com precisão fria. O seu cabelo loiro caía em ondas suaves sobre os ombros, penteado profissionalmente, e ela vestia casacos sob medida e lenços de seda que demonstravam um sucesso conquistado com esforço. Mas por baixo da aparência polida vivia uma mulher que já não acreditava em contos de fadas. 10 anos antes, ela tinha perdido a sua irmã mais nova num acidente de carro, uma dor que tinha deixado um vazio no seu peito. E apenas 3 anos atrás, na véspera do que deveria ter sido o dia mais feliz da sua vida, o seu noivo confessou ter um caso com a sua melhor amiga. O casamento foi cancelado, o local esvaziou-se, e Alexandra trancou o seu coração atrás de paredes de ambição profissional e distância calculada. Ela concordou com este encontro às cegas apenas porque o seu colega implorou,
Insistiu e prometeu que seria diferente. Mas sentada em frente a este homem gentil e desajeitado, que cheirava a serradura e falava da sua filha com reverência, Alexandra sentia apenas a dor familiar da desilusão. O restaurante brilhava com uma luz âmbar. Guirlandas de folhas verdes cobriam as paredes, velas tremeluziam sobre toalhas de mesa brancas. Lá fora, a neve caía em cortinas espessas e silenciosas, cobrindo a Michigan Avenue com um silêncio que parecia quase sagrado. Carter tentou puxar conversa, perguntou sobre o trabalho dela, os seus interesses, mas cada frase parecia cair no vazio. Ele derrubou o copo de água ao tentar alcançar a cesta de pão, e a poça resultante espalhou-se pela mesa como uma metáfora do seu nervosismo. Alexandra limpou-a com o guardanapo, ofereceu um sorriso forçado, e Carter sentiu a noite a escapar-lhe como neve derretida. O que Carter não sabia era que Bridget se tinha aproximado da mesa deles, o seu pequeno rosto pressionado entre os ramos da árvore decorativa. Observando, a menina estudava Alexandra com a intensidade de alguém a ler uma história que só ela podia ver. Ela notou a maneira como os dedos de Alexandra voltavam sempre para um colar de prata no pescoço, uma corrente delicada com um pequeno pingente em forma de floco de neve. Ela viu como os olhos de Alexandra ficavam distantes quando Carter mencionava as tradições de Natal, como a sua respiração parava ligeiramente, como se estivesse a engolir a dor. Bridget reconheceu aquele olhar. Ela via isso nos olhos do pai todos os meses de dezembro, a sombra que passava pelo rosto dele quando as canções natalinas tocavam nos supermercados. A maneira como ele segurava a chávena de café com um pouco mais de força quando os vizinhos falavam de reuniões familiares. O colar de floco de neve de Alexandra tinha sido um presente para a irmã mais nova, Emma, comprado numa feira de rua durante um dezembro, anos atrás, quando o mundo ainda parecia seguro. Emma adorava a neve, dançava nela, acreditava na magia de cada cristal único. Quando Emma morreu, Alexandra encontrou o colar na caixa de joias da irmã e passou a usá-lo desde então. Uma manhã tranquila que ela carregava contra a pele. Agora, ela tocava-o inconscientemente enquanto Carter falava do amor da sua esposa pelo inverno, de como Louisa fazia flocos de neve de papel todos os anos e os pendurava nas janelas. A coincidência pressionava a compostura cuidadosamente construída de Alexandra como uma rachadura no gelo. Carter também reparou no colar. Percebeu a umidade repentina nos olhos de Alexandra antes que ela piscasse para afastá-la. Ele queria perguntar, queria estender a mão sobre a mesa e oferecer conforto por qualquer dor que tivesse acidentalmente tocado. Mas antes que pudesse encontrar as palavras, Alexandra levantou-se abruptamente, pediu licença para ir à casa de banho e Carter viu-a afastar-se, com a coluna reta e passos medidos. Ele baixou a cabeça entre as mãos, certo de que tinha estragado tudo. Foi Bridget quem apareceu então, deslizando para a cadeira vazia de Alexandra, com o seu ursinho apertado contra o peito. Carter olhou para cima, surpreendido. Querido, tu deverias estar na mesa das crianças com os lápis de cera. Ela está triste como tu, papai, disse Bridget simplesmente. Eu posso ver. Lá fora, a neve intensificava-se, o vento aumentava. Os avisos do serviço meteorológico que Carter havia ignorado anteriormente agora provavam ser proféticos. A tempestade que havia sido prevista como leve estava a se intensificar e a temperatura estava a cair rapidamente. Dentro do Rosewood Bistro, os primeiros sinais de problema começaram com um piscar das luzes do teto. Em seguida, uma rajada de vento sacudiu as janelas com força suficiente para atrair olhares nervosos de outros clientes. Quando Alexandra voltou à mesa, com a maquilhagem cuidadosamente restaurada, encontrou Bridget sentada em seu lugar, com as mãozinhas cruzadas, como se estivesse à espera de uma conversa de adultos. O teu colar é bonito, disse Bridget, com voz suave. A minha mãe tinha um igual. Ela está no céu agora. Alexandra prendeu a respiração. Olhou para a criança, olhou realmente e viu a mesma dor vazia que carregava refletida nos olhos demasiado jovens para compreender tal perda. Sinto muito, sussurrou Alexandra, sentando-se na cadeira ao lado de Bridget, em vez de à sua frente. A minha irmãzinha também está no céu. Ela adorava flocos de neve, disse Carter, observando a conversa. Algo se mexeu no seu peito. Uma porta que ele tinha trancado há 3 anos começou a se abrir.
As luzes piscaram novamente e, desta vez, permaneceram fracas. Um empregado passou apressado com uma expressão de desculpa, murmurando sobre flutuações de energia. Através das janelas altas, a rua lá fora tinha se transformado num branco total. A visibilidade reduziu-se a poucos metros. Os carros avançavam lentamente pela avenida, os seus faróis difusos transformados em halos inúteis. O gerente do restaurante apareceu com as mãos levantadas para acalmar a multidão murmurante, anunciando que a cidade tinha emitido avisos de viagem e que as ruas estavam a fechar devido à rápida acumulação de neve e ao gelo negro. Carter levantou-se imediatamente, os seus instintos protetores a sobreporem-se ao seu constrangimento. Bridget, precisamos de ir para casa antes que isto piore. Ele olhou para Alexandra com um pedido de desculpas estampado no rosto. Desculpe, preciso levá-la para um lugar seguro. Alexandra também se levantou, sua fachada profissional deslizando para revelar uma preocupação genuína. Os autocarros pararam de circular. Ouvi alguém dizer que os comboios estão atrasados. A que distância você mora? 40 minutos a pé em tempo bom. Carter admitiu com Bridget nessa tempestade. Não sei. Bridget, parecendo sentir a ansiedade dos adultos aumentando, apertou a mão do pai. Tudo bem, papai. Vamos ficar bem. Mas a garantia da criança revelou-se prematura. Enquanto Carter ajudava Bridget a vestir o casaco e Alexandra reunia os seus pertences, a atenção da menina foi atraída para a janela, para o mundo branco que se agitava lá fora. Ela nunca tinha visto neve cair tão forte, nunca tinha visto a neve acumular-se contra o vidro em montes que pareciam crescer a cada minuto. Sem pensar, encantada com a beleza e a estranheza daquilo, Bridget afastou-se do lado do pai e empurrou a porta da frente do bestro, entrando na tempestade. O frio atingiu-a como uma força física, roubando-lhe o fôlego. E ela tropeçou para a frente, as suas botas pequenas afundando imediatamente na neve que chegava acima dos joelhos. Ela queria voltar, mas a porta tinha se fechado atrás dela e o vento era tão forte que ela não conseguia ouvir a própria voz. Lá dentro, Carter virou-se para pegar a mão de Bridget e encontrou apenas o ar vazio. O seu coração parou. Bridget, ele girou, procurando na área imediata. Então, a cor sumiu do seu rosto. Bridget, a palavra saiu como um rugido que silenciou o restaurante. Ele se lançou em direção à porta. Alexandra logo atrás dele e eles saíram juntos para a tempestade. O vento cortava as roupas. A neve era tão espessa que obscurecia a rua, os edifícios, tudo. A voz de Carter falhou ao chamar o nome da filha. O pânico destruiu todo o controle cuidadoso que ele construíra ao longo de 3 anos como pai solteiro. Este era o seu pesadelo, aquele que o acordava ofegante às 2 da manhã. O terror de perdê-la da mesma forma que perdera Luísa, de falhar com a única pessoa que mais precisava dele. Alexandra, tremendo em seu casaco de lã que era elegante, mas totalmente inadequado para uma nevasca, viu o medo cru no rosto de Carter e tomou uma decisão. Ela não o deixaria sozinho nisso. Ela colocou as mãos em volta da boca e chamou por Bridget também, sua voz quase se perdendo no vento uivante. Elas se moveram juntas, verificando atrás de carros, entre lojas. As mãos de Carter tremiam enquanto ele varria a neve de possíveis esconderijos. Foi Alexandra quem avistou a pequena forma rosa, encolhida contra um veículo estacionado na área de estacionamento do restaurante, uma figura minúscula quase enterrada na neve. Ali, apontou ela, e Carter já estava a correr, as botas a escorregar no gelo, o corpo a cair de joelhos ao lado da filha. Bridget chorava, o rosto vermelho de frio, os dentes a bater tão violentamente que ela não conseguia falar. Carter puxou-a para os seus braços, enrolou o seu casaco à volta dela e usou o seu próprio corpo para protegê-la do vento. Estou aqui, querida. Estou aqui. A sua voz quebrou-se com as palavras. Alexandra chegou segundos depois e, sem hesitar, tirou o seu próprio cachecol e enrolou-o à volta da cabeça e dos ombros de Bridget. Depois encostou-se às costas de Carter, acrescentando o seu corpo como mais uma barreira contra a tempestade. Os 3 se amontoaram ali, estranhos horas atrás, agora unidos em uma luta contra a fúria da natureza. Não podemos ficar aqui fora, disse Alexandra, com os lábios quase dormentes. Precisamos voltar para dentro. Juntos, eles se levantaram com dificuldade. Carter carregava Bridget, Alexandra os guiava de volta em direção ao brilho âmbar do beastro.
Eles tropeçaram pela porta e quase desabaram. A neve escorria deles em pedaços, a água acumulava-se no chão. Outros clientes correram com cobertores, toalhas e bebidas quentes. O gerente anunciou que ninguém sairia naquela noite, que o restaurante serviria como abrigo de emergência até que a tempestade passasse ou os serviços da cidade pudessem chegar até eles. Carter sentou-se numa cabine de canto. Bridget estava enrolada em 3 cobertores, o seu pequeno corpo ainda tremendo. Ele esfregou os braços e as costas dela, sussurrando palavras de conforto enquanto o seu próprio coração batia forte contra as costelas. Alexandra deslizou para a mesa ao lado deles, com o cabelo colado à cabeça, a blusa de seda cara arruinada e as mãos tremendo por mais do que o frio. Ela estendeu a mão e colocou-a no joelho de Bridget, um gesto de conforto que surpreendeu até a ela mesma. És muito corajosa, disse Alexandra suavemente à menina. Mais corajosa do que eu tenho sido há muito tempo. Bridget olhou para ela, os olhos azuis ainda molhados de lágrimas, mas a clarear. Tu também vieste à minha procura, disse ela. Tal como o papá, algo passou entre Carter e Alexandra. Então, um entendimento que ultrapassou as palavras. Naquele momento, no caos da tempestade e no terror de quase perder uma criança, as barreiras que cada um tinha construído à sua volta começaram a rachar. Carter não viu a profissional polida que parecia tão distante durante o jantar, mas uma mulher que tinha corrido para uma nevasca por uma criança que mal conhecia. Alexandra não viu o viúvo desajeitado e de luto, mas um pai cujo amor era tão intenso que beirava o sagrado. O Beastro entrou numa vigília inquieta. Famílias se reuniram, estranhos compartilharam mesas e os funcionários circulavam pela sala, oferecendo todo o conforto que podiam. A energia se estabilizou o suficiente para manter o aquecimento funcionando, e alguém encontrou lanternas a pilhas que emitavam uma luz mais suave e agradável do que as lâmpadas fluorescentes do teto. O brilho dourado transformou o restaurante em algo atemporal, um refúgio suspenso fora do fluxo normal das horas e das obrigações. Parecia quase um sonho. Este conjunto de pessoas suspensas entre um momento e o outro, à espera que o mundo lá fora se acalmasse. Carter não conseguia parar de olhar para a sua filha, não conseguia parar de tocar no cabelo dela, no rosto dela, assegurando-se de que ela estava realmente segura. O medo tinha trazido à tona memórias que ele lutava diariamente para suprimir, memórias de outra noite de inverno, de faróis a deslizar no gelo, do telefonema que tinha acabado com o seu mundo. Ele tinha prometido a si mesmo que nunca deixaria nada acontecer a Bridget. Tinha estruturado toda a sua vida em torno de mantê-la segura. E naquela noite ele tinha falhado. A culpa pesava em sua garganta, uma pedra que ele não conseguia engolir. Alexandra o observava com algo perigosamente próximo da ternura. Ela reconhecia a autocensura em seus olhos, a maneira como ele parecia se fechar a cada minuto que passava. Ela carregara o mesmo peso depois que a sua irmã morrera. Passara meses revivendo cada decisão, cada momento, imaginando se poderia ter mudado o resultado. Ela queria dizer-lhe que não era culpa dele, que as crianças eram rápidas e imprevisíveis, que ele encontrara Bridget e a trouxera de volta, e isso era o que importava. Mas as palavras pareciam inadequadas, pequenas demais para o tamanho do medo dele. Então, em vez disso, ela estendeu a mão sobre a mesa e colocou a mão sobre a dele. O toque surpreendeu os dois. Carter olhou para as mãos unidas, depois para o rosto de Alexandra, e encontrou ali um eco da sua própria dor, um reconhecimento que ia além da simpatia. Você também perdeu alguém no Natal, disse ele baixinho. Não era uma pergunta. Alexandra assentiu com a garganta apertada. A minha irmã, a minha esposa, sussurrou Carter. Há 3 anos, num acidente de carro na véspera de Natal. Ele engoliu em seco. Pensei que esta noite talvez fosse possível seguir em frente. Talvez fosse a hora certa. Mas não sei mais como fazer isso. Não sei ser outra coisa além do pai de Bridget. Não sei mais como confiar em ninguém. Alexandra confessou. Construí toda a minha vida em torno de ser alguém que não precisa de ninguém, que não pode ser magoada novamente. E então vi-te correr para aquela tempestade pela tua filha e pensei, talvez eu estivesse errada sobre o que é força. Bridget, sonolenta pelo calor e pelo cansaço, murmurou algo que nenhum dos adultos percebeu à primeira. Alexandra inclinou-se para mais perto. O que disseste, querida? Já não és assustador.
Bridget disse sonolenta. Pareces a mamã quando sorris para o papá. Os olhos de Alexandra encheram-se de lágrimas. E desta vez ela não tentou esconder. A mão de Carter apertou a dela e eles ficaram ali sentados. Duas pessoas quebradas começando a acreditar, contra todas as probabilidades, que coisas quebradas ainda podiam se encaixar. Mas a paz era frágil, e a noite ainda não tinha acabado para eles. Do outro lado do restaurante, perto do bar, onde alguns clientes se reuniram para observar a tempestade através das grandes janelas, um homem ficou observando Carter e Alexandra com os olhos semicerrados. Silas Orton trabalhava com Alexandra há 5 anos, já a tinha convidado para jantar uma dúzia de vezes, tendo sido recusado todas as vezes com profissionalismo educado. Ele a tinha visto chegar ao restaurante naquela noite, tinha assistido ao seu encontro às cegas se desenrolar da sua mesa no canto e sentiu a dor da rejeição se transformar em algo ainda mais desagradável quando viu o jeito como ela olhava para o técnico de roupa simples e comum à sua frente. Quando a tempestade os prendeu a todos dentro do restaurante, Silas ficou inicialmente satisfeito, pensando que isso lhe daria mais tempo para se posicionar como a melhor escolha, o companheiro mais adequado. Mas ao ver Alexandra a cuidar do filho de Carter, segurando a mão dele com uma gentileza que nunca havia demonstrado para ele, Silas sentiu o seu ego se transformar em rancor e se aproximou da mesa deles com um sorriso que não chegava aos olhos, duas chávenas de café nas mãos, como se estivesse a oferecer gentileza. Alexandra, achei que você poderia precisar disso. Ele colocou uma chávena à frente dela, depois virou-se para Carter com condescendência ensaiada. Que noite para um primeiro encontro, não é? Embora eu suponha que Alexandra tenha lhe dito que tudo isso faz parte da iniciativa de caridade do escritório. Carter piscou, confuso. Iniciativa de caridade? Silas arregalou os olhos em falsa surpresa. Oh, ela não mencionou. Temos vindo a realizar este programa no trabalho, emparelhando executivos com pessoas de, bem, diferentes origens. Extensão comunitária, sabe? É bom para a imagem da empresa. Ele deu uma palmada no ombro de Carter com falsa camaradagem. Acho maravilhoso o que está a fazer ao participar. Nem todos se sentiriam confortáveis em ser a boa ação de alguém. As palavras caíram como pedras. O rosto de Carter ficou muito imóvel, a sua mão retirando-se da de Alexandra como se tivesse sido queimada. Alexandra olhou para Silas com horror crescente, compreendendo imediatamente o que ele tinha feito, o que estava a tentar fazer. Isso não é verdade, disse ela bruscamente. Silas, isso é uma mentira completa. Mas o dano já estava a fazer efeito. Carter levantou-se com movimentos rígidos, a expressão trêmula. Tudo bem, disse ele baixinho. Eu deveria verificar como está a Bridget. Só que a Bridget estava ali mesmo, olhando para os adultos com olhos preocupados, sentindo que algo estava errado. Carter, por favor. Alexandra também se levantou, estendendo a mão para ele. Ele está a mentir. Não há nenhum programa de caridade. Eu concordei com este encontro porque um amigo o organizou, porque achei que talvez estivesse pronta para tentar novamente. Tudo bem, repetiu Carter, e o vazio em sua voz era pior do que a raiva. Obrigado por ajudar com a Bridget. Agradeço muito. Ele pegou a filha nos braços, com cobertores e tudo, e mudou-se para uma mesa diferente do outro lado da sala, de costas para Alexandra, os ombros rígidos de dor. Silas sorriu para o rosto abalado de Alexandra. Eu só estava a tentar ajudar a esclarecer as coisas. Não há necessidade de deixar os mal-entendidos se prolongarem. Afasta-te de mim, disse Alexandra, com a voz trêmula de raiva. És um homem mesquinho e cruel, e acabaste de magoar alguém que já passou por muito. Eu magoei alguém? Silas zombou. És tu que andas a dormir com os empregados, Alexandra. Eu estava a fazer-te um favor, lembrando-te quem tu realmente és. Eu sei exatamente quem eu sou, disse Alexandra friamente. Sou alguém que acabou de perceber que desperdiçou anos da sua vida trabalhando ao lado de pessoas como você. Ela se afastou dele, mas suas mãos tremiam. Seu coração se partiu com a expressão no rosto de Carter, com a maneira como ele se afastou, como se esperasse rejeição o tempo todo. A noite prolongava-se e a tempestade lá fora não dava sinais de enfraquecer. Alexandra sentou-se sozinha à sua mesa, observando Carter do outro lado da sala, enquanto ele segurava Bridget, embalando-a gentilmente, com o rosto voltado para a janela. Ela queria ir até ele para explicar, para de alguma forma desfazer o que Silas havia envenenado,
mas a distância entre eles parecia insuperável. Bridget, porém, tinha outros planos. A menina estava cansada, mas não dormia, e tinha ouvido tudo. Ela escapou dos braços do pai quando ele cochilou por um momento e atravessou o restaurante de meias até ficar em frente à mesa de Alexandra. Tu deixaste o papá triste, disse Bridget, mas não havia acusação na sua voz. Apenas observação. Não foi minha intenção, sussurrou Alexandra. O homem que disse aquelas coisas estava a mentir. Eu não sabia que esta noite seria especial. Achei que seria mais uma noite decepcionante. Mas então conheci você e seu pai, e tudo mudou. Bridget a estudou com aqueles dois olhos sábios. O papai acha que ninguém jamais o amará novamente porque a mamãe se foi. Ele acha que está muito abalado. Ela subiu no banco ao lado de Alexandra sem ser convidada. Sua mãozinha encontrou a mão maior de Alexandra. Mas você também está abalada, não é? Eu sei disso. E mesmo assim vieste procurar-me na neve. As lágrimas de Alexandra finalmente caíram, silenciosas e quentes nas suas bochechas frias. Eu estou quebrada. Estou quebrada há muito tempo. Talvez pessoas quebradas possam consertar umas às outras, disse Bridget. Como quando o papá cola os meus brinquedos, duas peças quebradas podem formar uma coisa inteira. Ela encostou-se ao lado de Alexandra, confiante e calorosa. Acho que és a pessoa certa, mesmo que o papai esteja com muito medo agora. Do outro lado da sala, Carter acordou e percebeu que Bridget tinha desaparecido. Sentou-se em pânico antes de vê-la com Alexandra. Seu primeiro instinto foi recuperá-la, manter a distância que parecia mais segura do que a esperança. Mas ao ver a sua filha aninhada contra a mulher que tinha corrido para uma nevasca por ela, ao ver Alexandra abraçar Bridget com tanta ternura cuidadosa, Carter sentiu a primeira rachadura na sua determinação. As horas passaram lentamente até ao amanhecer, e a tempestade finalmente começou a perder a sua fúria quando a primeira luz cinzenta tocou o céu. Os limpa-neves da cidade passavam ruidosamente, com as suas luzes laranja a piscar através das janelas, e o gerente do Beastro anunciou que as ruas estavam a ser limpas e que o transporte público seria retomado dentro de algumas horas. As pessoas começaram a se mexer, a recolher os seus pertences, a verificar os telemóveis e a fazer planos para voltar às suas vidas interrompidas. Carter aproximou-se lentamente da mesa de Alexandra, com Bridget ainda a dormir encostada ao seu ombro. Eu deveria levá-la, disse ele baixinho. Alexandra olhou para ele, com os olhos vermelhos de tanto chorar, de exaustão, do peso da noite. Não sou um caso de caridade, e você não é meu, disse ela. O que Silas disse foi cruel e falso. Não espero que acredite em mim, mas preciso que saiba que é verdade. Carter ficou em silêncio por um longo momento. Então sentou-se à sua frente, com cuidado para não acordar Bridget. Quero acreditar em ti, admitiu ele, mas passei 3 anos acreditando que o que tive com Luísa foi único na vida. Que tentar qualquer outra coisa era tolice. E então, esta noite, pela primeira vez, senti algo que não era apenas tristeza. E isso me assustou. Quando Silas disse o que disse, parte de mim ficou quase aliviada, porque o medo é mais fácil do que a esperança. Eu sei, disse Alexandra. Sei exatamente o que queres dizer. Porque também senti isso. Aquela possibilidade assustadora de que talvez eu pudesse tentar novamente. Que talvez pudesses ver além de todas as minhas defesas. E quando te afastaste, eu quis deixar-te ir para provar a mim mesma que estava certa em não confiar em ninguém. Mas então a tua filha lembrou-me que ser corajoso não é não ter medo. É fazer a coisa de qualquer maneira. Ela é sábia além da sua idade, disse Carter com um sorriso triste. Ela herdou isso de ti, respondeu Alexandra. Ela estendeu a mão sobre a mesa, com a palma para cima, numa oferta. Não sei o que vai acontecer a seguir. Não sei se estamos muito quebrados, muito danificados, muito assustados, mas sei que não quero ir embora sem tentar, sem pelo menos ser honesta. Não sentia isto há 3 anos, e sim, dói. Mas também sinto que talvez ainda esteja viva, afinal. Carter olhou para a mão dela, depois para o rosto, e viu ali um reflexo da sua própria esperança desesperada. Colocou a mão na dela, os dedos entrelaçados, e Bridget mexeu-se entre eles, murmurando algo durante o sono que soou como: eu disse. A cidade lá fora estava a acordar, branca e limpa sob a neve fresca. E dentro do Rosewood Bistro, 2 pessoas quebradas se agarravam uma à outra,
com a força frágil daqueles que decidiram tentar novamente. No meio da manhã, as ruas estavam transitáveis e as pessoas começaram a sair. Carter e Alexandra ficaram na entrada do bistro, Bridget enrolada no seu casaco, segurando-a nua. O momento parecia pesado com possibilidades, com todas as coisas que ainda não tinham dito, todo o medo que ainda não tinham vencido. "Posso ver-te novamente?" perguntou Carter, com palavras desajeitadas, mas sinceras. "De verdade, quero dizer." "Sim", disse Alexandra, e o seu sorriso foi o primeiro verdadeiro que ele viu nela. "Gostaria muito." Bridget puxou o casaco de Alexandra. "Podes vir à nossa casa no Natal? Fazemos flocos de neve de papel. O papá não é muito bom nisso, mas eu posso ensinar-te." Alexandra ajoelhou-se ao nível de Bridget. "Seria uma honra fazer flocos de neve contigo." 3 dias se passaram, dias durante os quais Carter e Alexandra trocaram mensagens cuidadosamente. Falaram ao telefone tarde da noite, quando Bridget estava a dormir. Aprenderam os contornos da dor e da esperança um do outro. Descobriram pequenas coisas, coisas importantes. Carter descobriu que Alexandra tomava café puro, mas adorava chocolate quente com marshmallows em excesso. Que ela queria ser professora antes que a ambição e o desgosto a levassem ao sucesso corporativo. Alexandra descobriu que Carter cantava desafinado músicas antigas de rock enquanto cozinhava. Que guardava uma fotografia de Luísa na carteira, não por incapacidade de esquecer, mas como uma promessa de nunca esquecer de onde veio. Eram cuidadosos um com o outro, ternos, conscientes de que o que estavam a construir era frágil e precioso. E na véspera de Natal, exatamente um ano após a tempestade, Alexandra chegou ao pequeno apartamento deles, carregando um saco de materiais de artesanato e um coração que parecia perigosamente aberto. Ela ficou do lado de fora do prédio por 5 minutos, respirando o ar frio, acalmando-se. Este era o momento. Ela sabia que ou entraria totalmente na possibilidade do amor novamente, ou recuaria para a segurança da solidão. Ela escolheu a primeira opção, escolheu a coragem, escolheu a chance de se sentir completa. Carter atendeu a porta com um avental salpicado de flores, e o apartamento cheirava a biscoitos assados, canela, baunilha e lar. Bridget gritou e se lançou em direção a Alexandra, que a segurou com uma risada que surpreendeu a todos com sua alegria. Um som tão puro que parecia preencher cada canto do pequeno espaço. Passaram a noite recortando flocos de neve de papel, cada um único, cada um imperfeito, pendurando-os nas janelas, onde refletiam a luz da pequena árvore de Natal no canto. A árvore era modesta, com pouco mais de 1,5 metros de altura, decorada com enfeites feitos à mão e cordões de pipoca que Bridget insistiu em fazer ela mesma. Não se parecia em nada com as árvores elegantes que Alexandra conhecera na sua infância, nas casas ricas e cuidadosamente decoradas. Foi melhor quando Bridget adormeceu no sofá, enrolada em cobertores e abraçada a Astrid. Carter e Alexandra ficaram junto à janela, observando a neve começar a cair novamente, mais suave desta vez, pacífica. "Eu estava com tanto medo", admitiu Carter. "Medo de que deixar-te entrar significasse abrir mão de Luísa, que eu estivesse a trair a memória dela." "E agora?", perguntou Alexandra gentilmente. "Agora acho que talvez ela quisesse que eu fosse feliz novamente, que desse a Bridget uma vida plena, que não passasse o resto dos meus dias apenas sobrevivendo." Ele virou-se para Alexandra, segurando as duas mãos dela. "Tu fazes-me querer viver novamente, não apenas existir, e isso é assustador, mas também é a melhor coisa que senti em anos." Alexandra encostou a testa na dele. "Passei tanto tempo a pensar que o amor era algo que me destruiria novamente, que confiar em alguém era apenas preparar-me para outra traição. Mas contigo, sinto algo diferente. Sinto que talvez possamos construir algo novo a partir de todos os nossos pedaços quebrados." "Bridget estava certa", disse Carter com uma risada suave. "Naquela primeira noite, quando ela disse que você era a pessoa certa, pensei que ela era apenas uma criança fazendo desejos. Mas ela viu o que eu estava com medo de ver. O relógio bateu meia-noite, dia de Natal, chegando com uma certeza silenciosa." Carter segurou o rosto de Alexandra com as mãos calejadas e a beijou, gentil e reverente e cheio de promessas. Quando se separaram, encontraram Bridget sentada no sofá, sorrindo sonolenta. "Eu disse-te", disse a menina,
extremamente satisfeita. Ela é a pessoa certa, papá. Carter riu. Um som de pura felicidade que Alexandra sentiu no peito, como se estivesse a voltar para casa. Ele puxou-a para perto quando Bridget se juntou a eles na janela. Os três se destacavam contra a neve que caía. Lá fora, a cidade brilhava com as luzes de Natal. Mas dentro deste pequeno apartamento, a verdadeira magia era mais silenciosa, mais profunda. Uma família estava a nascer da dor e da esperança em igual medida. De duas pessoas corajosas o suficiente para tentar novamente. De uma criança sábia o suficiente para ver o que os adultos tentavam negar. Os flocos de neve de papel giravam suavemente no ar quente. Cada um diferente, cada um bonito, cada um pequeno milagre pendurado na janela, como uma promessa de que coisas quebradas, com tempo, amor e coragem, poderiam se tornar inteiras novamente. E algures no espaço entre a memória e o amanhã, Louisa Flynn sorriu, sabendo que a sua filha seria amada, que o seu marido seria feliz e que o coração que ela tinha deixado para trás tinha encontrado espaço suficiente para guardar tanto o passado como o futuro, sem perder nenhum dos dois.